Imagine um universo além do que nossos olhos podem ver. Um mundo invisível que se entrelaça constantemente com o nosso. Hoje vamos explorar a conexão entre o mundo espiritual e o físico e entender como essa interação influencia profundamente nossas vidas. Você já teve a sensação de que existe algo além do que podemos enxergar? Esse sentimento pode ser uma pista sobre a existência de uma dimensão espiritual que coexiste com o nosso mundo material. O mundo espiritual pode ser visto como uma camada invisível que envolve e permeia nossa realidade física. Realidades paralelas entre duas dimensões, onde cada uma afeta a outra de maneiras misteriosas e profundas. Dentro desse reino espiritual, encontramos forças contrastantes, a luz e as trevas. A luz, muitas vezes representada por figuras de iluminação espiritual, nos guia para a clareza e a verdade, enquanto as trevas tentam nos desviar e nos confundir. Essas energias opostas influenciam nossas escolhas, nossos caminhos e até mesmo nossas batalhas internas. Essas dualidades são centrais em muitas tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo, destacando a importância de escolher o caminho da luz e da verdade em meio às tentações das trevas. Algumas pessoas possuem uma sensibilidade única que lhes permite sentir ou até ver o mundo espiritual. Essa percepção pode se manifestar de várias maneiras, como através de intuições poderosas, visões ou sentimentos profundos que parecem ir além do comum. Por exemplo, muitas tradições falam de indivíduos que têm a capacidade de ver auras, campos de energia que cercam os seres vivos, indicando seu estado espiritual e emocional. Essas auras são vistas como manifestações visíveis da energia espiritual que todos carregamos. Outros relatos incluem experiências de visão espiritual durante meditações profundas ou em estados de sonho lúcido, onde indivíduos relatam encontros com guias espirituais ou anjos. Estes seres são descritos como entidades de luz e sabedoria, que aparecem para oferecer orientação e apoio em momentos de necessidade ou durante jornadas de autodescoberta. Esses guias espirituais podem assumir várias formas, desde figuras humanas a animais, cada um trazendo mensagens específicas para o crescimento espiritual da pessoa. A habilidade de perceber essas realidades ocultas nos lembra que há muito mais além do que nossa visão física pode capturar. Essa sensibilidade especial não é restrita a algumas poucas pessoas. É algo que todos podem desenvolver e aprimorar através de práticas espirituais e de abertura à dimensão espiritual. Mas como esses reinos espirituais se manifestam no mundo físico? A interação entre os reinos espiritual e físico pode ser sutil ou impressionante, revelando-se de formas variadas que vão desde pequenos sinais diários até eventos extraordinários. As influências do espiritual são muitas vezes refletidas em eventos únicos ou até mesmo nas sutilezas do nosso dia a dia. Por exemplo, você pode sentir uma inexplicável sensação de paz em determinados lugares ou momentos, ou experimentar sincronicidades significativas que parecem mais do que apenas coincidências. Podem se manifestar através de visões, milagres ou encontros com entidades espirituais que nos lembram que os mundos espiritual e físico estão profundamente entrelaçados. Reconhecer essa conexão nos ajuda a entender melhor as forças que moldam nossas escolhas e nos orientam entre o bem e o mal. Para compreender completamente essa interação contínua, precisamos olhar para eventos históricos espirituais significativos, como a queda de Lúcifer e o pecado original. Esses eventos não são apenas histórias antigas. Eles lançaram as bases para o conflito espiritual que continua a influenciar nosso mundo até hoje. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, era originalmente um anjo de alta hierarquia, admirado por sua beleza e poder. No entanto, segundo várias tradições espirituais, Lúcifer se deixou dominar pelo orgulho e pela ambição, desejando desafiar a autoridade divina e assumir o trono de Deus. Esse ato de rebelião resultou em sua expulsão do céu e sua transformação em Satanás, o opositor. A queda de Lúcifer desencadeou um conflito profundo entre as forças da luz e das trevas, inaugurando uma divisão no reino espiritual que reverbera até hoje. Esse evento dramático é frequentemente visto como o catalisador para a eterna luta entre o bem e o mal.
afetando não apenas o reino espiritual, mas também nossa realidade física. Essa batalha incessante entre esses polos opostos molda não apenas a dinâmica espiritual, mas também impacta nossa realidade cotidiana, influenciando profundamente os desafios e escolhas que enfrentamos em nossa vida. Neste contexto de conflito espiritual, o livre-arbítrio desempenha um papel central. Deus nos concedeu a liberdade de escolher nossos próprios caminhos, um ato de amor que nos permite expressar nosso verdadeiro potencial espiritual e nossa devoção. Essa dádiva divina permite que cada um de nós decida entre seguir o caminho da luz ou sucumbir às trevas, sendo responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Essa liberdade nos dá a oportunidade de escolher o amor e a luz, navegando entre as forças opostas do mundo espiritual e do físico. Vivemos em meio a uma batalha espiritual constante, onde forças invisíveis lutam pelo controle de nossas almas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos alerta: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Paulo nos lembra que muitas das dificuldades que enfrentamos têm raízes em forças espirituais que tentam nos desviar do caminho da verdade. Ele nos ensina a vestir a armadura de Deus, uma metáfora para estar espiritualmente preparado com verdade, justiça, fé e a palavra de Deus, para nos protegermos desses ataques espirituais. Esta armadura nos fortalece e nos capacita a resistir às influências malignas que tentam nos desviar do caminho da luz. Os grandes eventos mundiais, como crises políticas e econômicas, muitas vezes têm uma dimensão espiritual que não é imediatamente aparente. Esses eventos refletem as tensões e lutas que se desenrolam no reino espiritual, influenciando a ordem do nosso mundo. Esses eventos podem ser reflexos de conflitos mais profundos que estão acontecendo no reino espiritual. Por trás das disputas visíveis e das dificuldades que enfrentamos no mundo físico, podem existir batalhas espirituais que influenciam o curso das coisas. Nossas ações e decisões em tempos de crise podem ser moldadas por forças invisíveis que procuram influenciar nossa direção e escolhas. Por exemplo, quando observamos turbulências sociais ou mudanças drásticas em sociedades, podemos estar vendo manifestações de lutas espirituais que reverberam no nosso plano físico. Nessas situações, nossa fé e oração tornam-se nossas melhores defesas. Elas servem como um ancoramento em tempos de incerteza, proporcionando clareza e força interior para enfrentar desafios externos. Elas não apenas nos fortalecem internamente, mas também atuam como um escudo contra influências espirituais negativas. A prática regular da oração e da meditação nos ajuda a manter uma conexão profunda com o divino, oferecendo orientação e paz mesmo em meio ao caos. Por isso, em tempos de crise, buscar essa conexão espiritual pode nos ajudar a manter o equilíbrio e a paz, mesmo em meio ao caos. Nossas palavras também desempenham um papel crucial no mundo espiritual. Elas têm o poder de criar ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. A linguagem que usamos carrega energia e intenção, moldando a realidade ao nosso redor. Usar palavras de fé e declarações positivas pode fortalecer nossa proteção espiritual e atrair bênçãos para nossas vidas. As palavras têm o poder de influenciar tanto o mundo espiritual quanto o físico, e escolher usar a linguagem de maneira consciente pode transformar nossa experiência de vida. As Escrituras, por exemplo, são uma fonte poderosa de proteção e orientação. Passagens como o Salmo 91 são frequentemente usadas como orações de proteção, e suas palavras podem se tornar verdadeiras armas em nossa batalha espiritual. Orar de forma específica e usar as promessas das Escrituras nos ajuda a enfrentar os desafios espirituais que encontramos. Essas orações nos conectam com o poder divino, oferecendo força e proteção contra as forças adversas que enfrentamos. A prática da oração nos permite alinhar nossos desejos e necessidades com a vontade divina, trazendo paz e força para superar qualquer obstáculo. Entender a interação entre o mundo espiritual e o físico nos permite enxergar além do óbvio e valorizar as escolhas que fazemos todos os dias. Essa compreensão nos dá uma visão mais ampla da vida,
nos mostrando que nossas ações e decisões têm implicações que vão além do imediato e do visível. Estamos constantemente permeando entre a luz e as trevas, e é nossa responsabilidade escolher o caminho da luz. Precisamos nos atentar ao fato de que a responsabilidade está na nossa vibração. Aquilo que emanamos, seja por meio de sentimentos, pensamentos ou fala, reverbera no mundo espiritual e nos retorna na mesma medida. Portanto, vibrar na gratidão, agradecer pelas coisas simples e estar consciente dos nossos pensamentos durante a maior parte do dia são ferramentas poderosas para caminhar alinhados à luz e contribuir positivamente nessa batalha que ocorre no plano espiritual. No card final, deixamos um vídeo que explica de forma mais aprofundada a influência direta que nossa vibração tem no curso da nossa vida. Assista para entender melhor sobre esse assunto.